para os ouvintes da Rádio Multissom Ubaense e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Em pé, vamos dar início à nossa celebração cantando. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele glória e poder através dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs presentes aqui na matriz de São Januário, ouvintes da Rádio Ubaense e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, muito bom dia. Bom dia. Estamos celebrando hoje o término do nosso ano litúrgico, celebrando Jesus Cristo, o Rei do Universo. Caríssimos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos aqui para celebrar nossa fé e nossa entrega a Cristo, nosso Senhor. A Ele elevemos nosso louvor, bendizendo-o porque nos convida a contribuir com esta sua comunidade e a refletir bem o nosso compromisso diante do cuidado com o celebrar. O dizimista celebra em comunidade e fortalece a vida comunitária. Com os corações unidos no amor e na oração uns pelos outros, celebremos a presença do Senhor no meio de nós e peçamos a Ele que nos ajude a estar sempre animados na fé e na esperança. Ato penitencial. Senhor Deus, nosso Pai, ampara-nos em vossa misericórdia e conserva-nos no caminho de vosso Filho, Senhor do tempo e da história. Perdoai-nos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e um dia nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Somente agindo na caridade e na solidariedade é que reconheceremos o rosto de Cristo, o rosto dos irmãos e irmãs mais sofredores. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim, vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-la repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las, conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus:
Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, alguma, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos
estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão
e não fostes me visitar? E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs presentes aqui em nossa matriz de São Januário, ouvintes da Rádio Baense e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, celebrando esta solenidade de Cristo Rei do Universo, nós estamos também celebrando o término do ano litúrgico 2020. E já na próxima semana estaremos iniciando o ano litúrgico 2021. Também hoje, nesse dia, é um dia especial dedicado aos leigos e leigas. Leigos e leigas. Até há tempos atrás, essa distinção era para dizer quem era ordenado, tinha o sacramento da ordem, claro, não é leigo, não é leiga. Mas, e todo mais, são leigos e leigas. Só que isso talvez imprimisse um certo abismo, uma certa distância entre aqueles que têm o ministério ordenado e o povo de Deus. Até 1960, nós poderíamos dizer que a igreja era compreendida, e às vezes ainda hoje, mas a proposta hoje é outra, como se fosse uma igreja piramidal, né? Lá em cima está Deus, o Papa, o Bispo, os padres, e lá embaixo o povo de Deus. Quando nós tivemos o Concílio Vaticano II, a proposta é de uma igreja circular, onde o centro é Cristo, e cada um de nós estamos na periferia deste círculo, fazendo o nosso ministério na igreja, a nossa missão. Então hoje é o dia dos leigos e leigas. É o dia da gente agradecer, né? Talvez agradecer e refletir também. Porque há muitos homens e mulheres que amam profundamente a igreja, se dedicam à missão evangelizadora, reservam um pouco do seu tempo para estar presente na comunidade, convivendo e ensinando a outras pessoas. Mas também é verdade que nós não podemos ficar contentes dizendo que tudo está resolvido. Todos nós precisamos progredir. E há muita gente ainda que precisa ser despertada para estar nesta convivência de uma igreja cheia de ministérios, cada um fazendo a sua parte, dando a sua colaboração. Mas nós sabemos sim que depois de 1960, os leigos e leigas vêm ganhando uma consciência. Leigos e leigas é para ser também protagonistas, personagens principais da comunidade, da construção, da história da igreja. A igreja somos todos nós somos igreja, nem apenas o padre que é igreja. Todos somos igreja. Então, quem se lembra, antes de 1960, a missa era em latim, o povo não entendia muito, o padre era de costas. Hoje já há uma maior comunhão. E essa comunhão precisa crescer no compromisso, na corresponsabilidade de todos. E na palavra que nós vemos e que Deus toma a iniciativa de ser o nosso pastor. Somente Deus é o grande pastor.
Hoje em dia se confunde muito essa palavra, não apenas com pastores, mas daquela palavra que alguém fala, parece que a gente quer obedecer cegamente, que a gente não quer questionar, pensar. A única voz que nós não devemos ter medo dela, receio dela, escutá-la. O desafio é a gente compreender esta voz, é a voz de Deus. Este é o pastor por excelência. E ele viu aqui, através do profeta, que quantas ovelhas feridas, machucadas, perna quebrada, sofrida, e ele viu que os pastores, homens, não estavam cuidando das ovelhas. E Deus disse: eu mesmo vou cuidar de vocês. Eu vou afastar os maus pastores, aqueles que não estão cuidando, mas estão explorando as ovelhas. Então Deus é o nosso pastor. Nós precisaríamos escutar mais a voz de Deus, distinguir a voz de Deus. A voz de Deus pode estar na minha voz, pode estar na voz de cada um de vocês. Eu preciso saber, está mesmo ou não está? Esse discurso não tem entrelinhas, esse discurso não esconde alguma coisa, esse discurso não é maldoso, não é mentiroso. Nós temos que ter essa capacidade, quando o ser humano vai interpretar a voz do pastor, do verdadeiro pastor que é Deus, que é este que nós precisamos escutar. E tem a palavra dele, como agora nós estamos escutando. A mesa da palavra na Eucaristia é importantíssima. São duas mesas, é a da palavra e a mesa da Eucaristia. Então Deus toma a iniciativa de cuidar de nós, de cuidar das ovelhas feridas. E às vezes eu me pergunto, por que a nossa sociedade machuca tanto as pessoas? Machuca fisicamente, moralmente, espiritual. A nossa sociedade, entre aspas, é perita em machucar as pessoas. Veja aquela família de Porto Alegre, aquele homem morto daquele jeito. Isso é mais uma chaga para a nossa sociedade. E ainda eu fiquei pensando logo lá no estado que se diz assim tão de progresso, que é o Rio Grande do Sul. Né? Então, por que a nossa sociedade machuca tanto? E às vezes nós também machucamos as ovelhas, as nossas companheiras, os nossos companheiros. Em vez da gente ser uma voz realmente boa, uma voz de pastoral, a gente machuca, fere. Por que a sociedade machuca, fere tanto? Mas Deus cuida de nós. Se a gente escutasse a Deus, talvez a gente fosse mais prudente, tivesse mais bom senso. Porque quando eu sou uma ovelha que machuca a minha companheira, o meu companheiro, eu estou machucando a mim mesmo, a minha dignidade. Porque eu não estou agindo segundo o pastor. Eu não estou agindo com lealdade, com justiça, com perdão, com compreensão. Então, quando eu penso que estou machucando a minha companheira, a ovelha, o meu companheiro, eu estou machucando a mim mesmo, a minha filiação divina, a minha dignidade de ser discípulo e discípula de Jesus. E a primeira leitura vai nos mostrar a realeza de Deus. Em que consiste a realeza de Deus? Como que Deus é rei? E aí nós temos que distinguir bem. Veja o que Deus nos fala e veja o que os homens e mulheres andam falando. O reinado de Deus consiste em serviço à vida e à liberdade. E a gente sabe que na vida a gente é ferido. A vida não deveria ser tão ferida. A vida deveria ter mais liberdade e menos escravidão. Mais liberdade e menos escravidão. Do reinado dele, do grande pastor que é Deus, a sua voz consiste em servir-nos, tendo em vista a liberdade e a vida das pessoas. Se a gente pode observar a nós, muitas vezes o nosso comportamento dentro da família não é um comportamento de alguém que tem uma voz realmente cristã, uma voz amorosa, porque a gente quer disputar, quer vencer o outro no grito, na frieza. Isso não é atitude cristã. Não é atitude cristã. Então nós precisamos de conquistar a vida, não permitir
que a vida seja ferida e a nossa liberdade. E a preocupação deste pastor de ser a voz por aqueles que são impedidos de viver. Há muitos de nós impedidos de viver dignamente e às vezes até impedidos de continuar a vida. É uma bala perdida, é um acidente de alguém embriagado que mata o outro. Então uma sociedade que machuca, que fere tanto. Será que podemos fazer alguma coisa? Não nos falta escutar este pastor para ter um comportamento de ovelha, não uma ovelha cabisbaixa, mas uma ovelha protagonista, uma ovelha que quer também promover os companheiros e companheiras feridos pela vida. E o Evangelho, onde encontrar Deus. Final do ano litúrgico, vocês se lembram, tenho certeza que eu disse aqui, no primeiro dia do ano litúrgico, o ano passado, que ao ler o Evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos, nós queremos responder à pergunta: o que é a justiça do reino de Deus? A preocupação do evangelista Mateus, quando escreveu o seu evangelho, é para responder qual é mesmo a justiça do reino de Deus. E então, onde encontrar esse Deus? Esta palavra é a palavra do juízo final. Simples, né? O capítulo 25 de Mateus é rico. Esse que é uma parábola do juízo final tão fácil de entender, só não entende quem não quer, né? Muito fácil de entender. Então, o Evangelho aprofunda a primeira leitura, comprometendo a todos com a prática da justiça. Se a gente não for comprometido com a prática da justiça, nós não estamos celebrando o nosso juízo final. Porque o juízo final será naquele dia em que nós vamos vencer o último inimigo, como nos diz Paulo, que é a morte. Mas eu vou vencer a morte com a minha prática da justiça hoje. Eu vou ser bendito se eu for capaz de cuidar das ovelhas que estão feridas. Quem está nu, quem está doente, quem está preso, quem está com fome, quem está com sede. Se eu tenho gestos de amor para com estas ovelhas, eu estou construindo o meu juízo final, de ser bendito, de não ser maldito, de não ser palha, que o fogo consome, né? Que o fogo consome. Então, aprofunda esse compromisso, todos nós, com a justiça, que é traduzido em atitude de solidariedade e partilha. Porque a gente não faz, gente, religião só de palavra, religião só de discurso, religião só de oração. Não. A gente faz religião de atitudes concretas também. E tem que ter essa face. Tem que ter a face da oração, da escuta, do discernimento. O que Deus está pedindo de mim? Como que eu tenho que agir? Qual deve ser minha postura diante do mundo, desta sociedade que fere e que machuca a todos nós? A todos nós. Claro que uns são muito mais feridos, machucados, mas infelizmente esta sociedade fere a todos nós. Então, o que nós vemos, finalizando o evangelista Mateus este ano, ano que vem será outro, é que Jesus ao longo do ano e hoje continua a desafiar a nossa fé nos irmãos menores, né? É fácil amar os amigos, é fácil amar os iguais. Como cristão, aquele que escuta a voz do pastor, age amando os irmãos menores. Como que nós temos tratado a nível da nossa fé, da nossa religiosidade, do nosso cristianismo, os nossos irmãos menores. Deus nos desafiou ao longo deste ano, através do evangelista Mateus. E conclui o ano litúrgico continuando a desafiar-nos, a desafiar os irmãos menores da nossa sociedade. Talvez a primeira pergunta que devêssemos fazer: por que eles são irmãos menores? Por que eles são irmãos menores? Um pai aqui, se criasse 10 filhos, criaria um filho para ser um irmão menor? Criaria um filho para ser diferente do outro, para ter menos dignidade? Criaria? Não. Deus criou os filhos e filhas para uma família, para a fraternidade. Porque temos irmãos menores na nossa sociedade. E a segunda leitura vai falar
da ressurreição de Cristo nos cristãos. Nós temos que ser um povo que tenha comportamento de povo ressuscitado. Todo ano nós renovamos a Páscoa, renovamos o Natal, está chegando, e a Páscoa, a ressurreição. Temos que ser um povo de ressuscitado, isto é, temos que ter comportamentos da ressurreição de Cristo, isto é, temos que ter comportamento que demonstra que nós conhecemos a verdadeira justiça e a queremos praticar. Isso é ser um povo de ressuscitado. Então Paulo comprova a justiça na ressurreição de Cristo. Ele foi humilhado, morto, mas o Pai foi justo com ele, ressuscitou. Deus não deixará de ser justo conosco, que é exemplo de Cristo, se a gente for obediente, for justo com ele. Deus não será injusto. Se as injustiças nos machucam e machucam a tantos, Deus não será injusto, ele será justo. E se a gente praticar a justiça, amar, cuidar dos feridos, Deus nos ressuscitará, porque ele ressuscitou o seu filho. Ele foi justo, a justiça prevaleceu. E dentro de cada um de nós há semente de ressurreição. Não existe nenhum homem, nenhuma mulher que dentro de si não tenha sementes de ressurreição. É preciso que essas sementes nasçam, cresçam e produzam frutos de ressurreição. Produz amor, justiça, solidariedade, partilha, fraternidade, alegria, esperança. Dentro de nós, cada homem, cada mulher, há sementes de ressurreição. Não pode permanecer sementes. Toda boa semente um dia tem que nascer, crescer e frutificar. E a ressurreição na nossa vida ainda é apenas semente? Ou já tem frutos e muitos frutos que nós produzimos? E quando é que essas sementes dão frutos? Justamente quando nós, na comunidade, nos comprometemos com Cristo. E o nascer dessa semente é o compromisso com Cristo, compromisso com a justiça, na luta de todas as formas contra a morte. Uma das coisas que a sociedade tanto machuca é tirando a vida de tanta gente precocemente. Como eu disse, é uma bala perdida, é um acidente de trânsito na irresponsabilidade, é uma briga por uma coisa à toa que não precisaria, poderia ter paciência, virar as costas, não precisaria ter violência, como aquela que aconteceu lá no shopping do Carrefour, né? Precisaria daquilo? Precisaria da morte? Acho que não precisaria, né? Agora, será que a sociedade, os que têm que fazer justiça, farão justiça? Aqueles que mataram, aquela mulher olhando, querendo impedir a filmagem, será que eles merecerão o castigo? Tem que merecer o castigo, que tirou a vida do outro, que é pai de 4 crianças, que tinha 40 anos, que tinha saúde, que tinha uma mulher a cuidar. Agora, ou não tem que fazer justiça? Então, se a gente é comprometido com Cristo, com a comunidade, é que nós vamos frutificar, vencendo morte, vencer a morte, vencer inclusive o medo da morte que nós temos. Se você tem medo da morte é porque você não está vivendo como cristão. Quem vive como cristão, quem pratica esta parábola, não vai ter medo da morte. E sabemos que nós vamos ter que enfrentar a morte. Mas para enfrentar a morte bem, eu tenho que viver bem, eu tenho que fazer bem. E sabem por que nós vamos ser julgados? Nós vamos ser julgados pelo nosso amor. O Cristo foi julgado pelo amor. Ele é o amor. O Pai foi justo com ele. O amor é que vai nos julgar. Deus é amor. É a voz do pastor que é amor. É o amor que a gente praticar que será a nossa justiça, que vai dizer se nós somos malditos ou se nós somos benditos. E a nossa luta não pode ser uma luta de alguns, tem que ser uma luta para que Deus seja tudo em todos. Porque tudo mais, além do amor, é palha, que o boi come e o fogo consome. Tudo é palha. O que permanece é o amor. Seria bom que ao longo do dia, ao longo da semana, a gente meditasse muito aquela primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 13, quando nos fala das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Depois da morte, vai permanecer a caridade, vai permanecer o amor. Então, que nós sejamos capazes,
ao longo desse novo ano litúrgico que estará para começar, terá esta preocupação: eu preciso escutar mais a voz do meu Deus. O que Deus tem me falado? O que eu estou precisando escutar deste Deus que tanto me ama, que tanto me ama? Creio em Deus Pai, do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, necessitados que somos, apresentamos diante de vossa bondade e misericórdia nossos pedidos. Escutai nossos rogos e amparai-nos na construção do vosso reino de amor. Confiantes, nós clamamos a vós. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, por todos os cristãos, leigos e leigas, conscientes de sua vocação à santidade, como parte integrante desta comunidade, que se tornem também conscientes de sua corresponsabilidade como dizimistas para o crescimento da ação evangelizadora da Igreja. Rezemos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, com o dízimo a paróquia pode honrar os seus compromissos, manter e ampliar suas estruturas e espaços físicos. Auxilia-nos a sermos bons administradores. Rezemos. Senhor, venha a nós vosso reino. Senhor, que saibamos celebrar com amor e caridade, que tenhamos coragem de doar o que temos e somos pelo dízimo. Em favor da tua igreja, rezemos. Senhor, venha a nós vosso reino. Ó Deus, fonte de nossa felicidade de todo bem, ouvi nossas súplicas e que o vosso reino se realize plenamente em nós, por Cristo nosso Rei e nosso Senhor. Amém. Foi de graça e com amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, que oferecemos com fervor, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós os pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos.
vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Januário e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Edson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, das vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Por isso tem de piedade, tem de
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo inteiro como Verbo caro facto es, Verbo panis facto es, Verbo caro facto es, Verbo panis facto es. E assim partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. E aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbo caro facto es, Verbo panis facto es, Verbo caro facto es, Verbo panis facto es. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo inteiro como pão. Verbo caro facto es, Verbo panis facto es, Verbo caro facto es, Verbo panis facto es. E aqui parte o teu pão em meio a nós, todo aquele que E aqui Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós os pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de celebrar na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Quero, já que o mês do dízimo tivemos sempre uma mensagem, eu queria agradecer muito aos dizimistas da nossa paróquia. Sabemos que este ano não foi um ano comum, um ano diferente,
um ano que nos desafiou, mas houve um tempo que vocês se lembram que a igreja estava totalmente fechada e os dizimistas não faltaram com a sua colaboração para que a gente pudesse fazer a travessia. Vocês se lembram que na nossa festa de São Januário não vendemos um picolé, né? Não teve festa, não teve nada. Foi com o dízimo que a gente está mantendo as nossas despesas e estamos em dia. Uma coisa eu acho que eu posso garantir a vocês, diante de Deus, aqui no altar. Eu administro o dinheiro da igreja sempre com muito carinho. O que é da igreja? Eu sei muito bem aquela pessoa que se esforça para ir à secretaria e entregar o seu dízimo. Isso é muito sagrado. Para mim, isso é muito sagrado. E eu respeito muito isso. Pode me acompanhar, tenho todo o direito de averiguar. Não permito gastar dinheiro se não for com aquilo que deve ser gasto. Gasto, em todo o sentido. Porque isso é muito sagrado. Então, eu agradeço muito, realmente, aos nossos dizimistas. Também quero agradecer aos leigos e leigas da nossa paróquia, né? Na nossa paróquia grande, grupos grandes, muito trabalho. E este ano, claro, foi um ano atípico também, mas é muita gente envolvida. Eu quero parabenizá-los e agradecer, esperando que no ano que vem nós possamos ter uma convivência mais estreita, mais próxima, de reuniões, de trabalho, de encontros, diferente deste ano. Eu tinha marcado algumas reuniões nas semanas anteriores, mas acho que não é segredo para ninguém que eu peguei o vírus da Covid e tive que ficar isolado o tempo necessário para não contagiar ninguém. Graças a Deus ninguém pegou de mim, tá bom? Graças a Deus. Que eu tenha notícia, não. Que fiquei quietinho no meu quarto. Mas agora a gente vai voltar a agendar alguns momentos para a gente estar conversando com os grupos para a gente fazer um término digno deste ano, para não ser um término meio lá à revelia. E também, claro, já pensar no ano que vem. A nível da diocese, nós já estamos com a agenda muito intensa para o ano que vem. Isso vai afetar também o nosso trabalho na paróquia. Então, já eu comunico por aí alguns momentos para a gente conversar um pouco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando bem a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos co-herdeiros dos santos. Amém. E antes de cair sobre nós a bênção de Deus, lembro, eu disse que eu peguei Covid, né? Mas, gente, a máscara, a higiene das mãos, evitar certas aglomerações sem necessidade, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena cuidar. Já andamos um caminho longo, já estão chegando as vacinas. Vamos ficar um pouquinho mais atentos até a gente se vacinar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente dia, uma semana abençoada, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia para o senhor também, muito obrigada.